fazer a vontade de Deus. Que seja feita a vossa vontade, rezamos sempre no Pai Nosso. Que seja feita a vossa vontade. Como é difícil compreender. Essa dificuldade nasce já da compreensão. O que é fazer a vontade de Deus? Depois de tentar interpretar isso, o que é fazer a vontade de Deus? Fazer essa vontade. Se nós temos impulsos muitas vezes que destoam, digamos assim, se os nossos impulsos muitas vezes, os nossos desejos, eles muitas vezes não são compatíveis à vontade de Deus expressa pela sua palavra, pela sua ética religiosa. É muito difícil a gente tentar, mais do que compreender, fazer a vontade, mas as duas coisas são difíceis. Jesus disse, certa vez, que fazer a vontade dele é renegar a si mesmo. É muito difícil a gente renegar a nós mesmos porque temos impulsos, como disse no início, temos vontades e muitas vezes a gente acha que felicidade é dar vazão a essas vontades. E Jesus disse que aquele que perder a sua vida por amor a mim encontrá-la 100 vezes mais. Ele dará 100 vezes mais. Então, queridos amigos, é muito complicado. Rezamos sempre que seja feita a vontade de Deus, mas dificilmente a gente consegue encontrar razões e substâncias necessárias para isso. Renegar a si mesmo é um ato constante de renúncia, muitas vezes de desejos, de coisas boas. Porque o pecado, eu aprendi há muito tempo, eu digo isso aos jovens, o pecado muitas vezes é como uma maçã do amor, deliciosa, doce, mas que por dentro pode estar podre. Por fora bonita e por dentro podre, como o próprio Cristo disse. O próprio Cristo disse que às vezes somos como sepulcros caiados. Sepulcro caiado são aqueles mausoléus bonitos dos cemitérios que por fora é bonito. Às vezes a gente chega no cemitério, vê aquelas construções bonitas, aquelas imagens bonitas, azulejos, mas por dentro o que é que tem? Ossos, muitas vezes podridão. Assim é a alma humana, pode ser a alma humana, assim somos nós seres humanos. Nos esforçamos para demonstrarmos que por fora estamos bonitos, mas às vezes por dentro a maldade e a maledicência toma conta de todos nós. Fazer a vontade de Deus é tentar compreender os 10 mandamentos. A partir daí a gente analisar as bem-aventuranças, ser pobre e puro de coração, mesmo tendo condição, porque a pobreza que Deus fala no Evangelho não é a pobreza material, mas é uma pobreza de saber que nós temos os bens, mas os bens não nos têm, né? Não nos fazem, nós aqui controlamos os bens. É chorar para ser consolado, ou seja, é ser verdadeiro em seus sentimentos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que choram. Bem-aventurados aqueles que sabem lidar com situações de perseguição, porque será grande no meu reino. Antes aconteceu com outros, em todas as épocas, em todos os momentos, os cristãos foram perseguidos. E Jesus diz: bem-aventurados aqueles que souberem
lidar com essas situações, porque serão grandes no meu reino. Como disse no início, são práticas bonitas, até poéticas, mas que requer de nós um poder de adaptação, uma busca incessante pela oração, porque humanamente, só por nossas capacidades, de fato, nós não conseguiremos. É muito difícil ser um seguidor de Cristo em um mundo que tem tantos apelos à carne, um mundo que tem tantos apelos à ambição, à avareza, ao egoísmo em todos os seus níveis. Fazer a vontade de Deus é realmente um renegar a si mesmo, é viver uma doação constante ao mundo, às pessoas, independentemente das pessoas valorizarem ou das pessoas serem merecedoras. A gente doar para o outro, vendo no outro um pequenino, como disse Jesus. Todo copo de água que você doar a, a um que seja um pequenino, é a mim que estás dando. Então é pensar que tudo que a gente faz pelo outro se reflete em Deus. Ou seja, fazemos para Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo, como é a oração que nós fazemos na Santa Missa. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que Ele nos ensine que é pela graça, é pela força do Espírito Santo, não é por uma força humana, não é por uma realidade humana que a gente consegue fazer a vontade de Deus, não é. É pela força e pela graça do Espírito Santo de Deus. Amém.